Queridos irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 5, por gentileza, abra sua Bíblia junto de mim. É preciso ganhar tempo. Reconheço a exiguidade do tempo e de antemão já lhes asseguro prontamente: não serei prolixo, minha intenção é ser o mais breve que puder. Disse ao pastor Daniel que em Minas Gerais somos ensinados a pregar uma mensagem de 1 hora em 10 minutos. E por que pregar uma mensagem de 1 hora em 10 minutos? Porque a igreja não pode voltar com sede. E por que só 10 minutos? Porque a gente também não pode matar afogado, né? Vocês estão em festa desde quinta-feira e eu quero ver a sinceridade. Você quer ver que o povo cristão é sincero? Só quem está cansado diz amém. Pronto. Então, sinceridade é tudo, gente. Então, eu só vou fazer um pedido a vocês. Eu estou aqui desde ontem, preguei hoje à tarde e estou com vocês agora. Tenho certeza que a maioria de vocês, salve algumas exceções, já vão daqui para casa. Daqui a pouquinho estão dormindo no conchego da cama, sim ou não? Dura para mim que moro lá no interior das Minas Gerais, que eu vou pegar o voo lá no Recife 2 da manhã. Então eu já vou sair daqui direto para o aeroporto. Vocês, né? Vou cansar mais que vocês. Eu estou disposto a pregar 10 minutos. Vocês estão dispostos a ouvir? Então vou pedir, por favor, não se movimente, não converse, fique atento. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Alguém até já postou isso na internet. Eu disse ontem que eu não ia pregar porque eu não estava dando conta, porque aqui no púlpito da Paraíba, em João Pessoa especialmente, o pregador não manda fogo para baixo, é o povo que manda fogo para cima. Vocês mandaram tanto fogo ontem que eu só precisei pôr lenha. Então, minha linguagem é bem mais ministerial do que jovial, mas quando Deus desce, nem eu aguento ficar parado, irmão. Acaba envolvendo no meio de vocês. Só que eu disse ontem que não ia pregar mais para dar lugar. Hoje eu vou deixar de dar lugar para tentar pregar, pode ser ou não? E se eu pregar e der conta de pregar, e depois eu volto a dar lugar com vocês de novo, amém? Eu quero deixar registrado, antes de ler o texto, minha enorme gratidão ao pastor José Carlos de Lima, toda a igreja em João Pessoa, na pessoa aqui do pastor Álvaro Cavalcante. Cumprimentar os obreiros, os ministros da Almadene que aqui estão fazendo parte desse evento. Que o Senhor Deus abençoe o pastor Daniel, secretário da Almadene. Em seu nome também cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, especialmente a irmã Elisa. Que Deus te abençoe, irmã Elisa, em todos os seus projetos políticos. Percebemos que tu és uma autêntica serva de Deus e precisamos de pessoas do seu perfil. Deus seja louvado pela sua vida. Apocalipse 5, 9 a 12. Quem encontrou diz amém. Fiquem tranquilos, irmão. Hoje não dá tempo nem para casar ninguém mais. Senão ia casar mais uns 10 aí para a gente receber notícia depois. Mas hoje a gente vai ler a Bíblia. Vocês estão com vontade de ler? Por favor, nesta hora não se movimentem, irmãos. Peço muito gentilmente. Eu já vou ler o texto. Antes de ler o texto, reverentemente, quantos aqui estimam a pessoa do pastor José Carlos de Lima? Digam amém. Você tem fé para ministrar uma bênção sobre a vida dele? Levante a sua mão direita para cima. Diga assim: pastor José Carlos, aonde estiveres, que o Senhor te dê saúde. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 12. Vamos ler e se podemos, digam amém. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes,
e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões, e miríades ou milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. Quantos podem dizer amém? Amém. Quem está vivo? Glória. Aprendi a senha e vou levar para Minas Gerais. Deus abençoe Cláudio e Cláudia. Hoje são Cláudios demais nesse culto. Deus abençoe Maicon Tocha. Amém. É sempre uma alegria. Irmãos, a partir desse momento toda atenção é pouca. Quem veio ontem pôde me ouvir dizendo as razões por cujas quais o Cordeiro é digno, reconhecendo que o tempo é muito limitado para explanar qualquer outro assunto desse riquíssimo texto que nos fornece tantas informações preciosas. Vou me ater a apenas, tão somente ou exclusivamente ao novo cântico. Que o Cordeiro é digno, nós já sabemos. Agora, o porquê desse cântico é o que eu quero elucidar na noite desse dia. O Apocalipse é um livro que nos faz pensar, como ele mesmo diz, nas coisas que foram, que são e que hão de ser. E com base neste pensamento, eu queria explorar a ideia do inário pascual em suas três perspectivas: no que foi, no que é e no que será. Para ser mais claro ainda, este hino que se canta no céu, pela perspectiva apresentada do texto, é a terceira vez que esse cântico é explorado no texto sagrado. Quem cantou em primeira ocasião foi Israel, que quando saiu do Egito, através da mão forte do Senhor, eles cantaram, depois do cordeiro ter sido morto e o sangue do cordeiro ter sido untado nos umbrais das portas. Israel sai em direção ao deserto e vão celebrar ao Senhor em um culto que o próprio Deus pediu. E há uma diferença gritante entre o culto que a gente dá e o culto que Deus pede. Este culto foi o próprio Deus quem pediu, e neste culto que Deus pediu, Israel vai cantar pela primeira vez o que está exposto no Salmo 118. Este foi o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A segunda vez que esse cântico do inário pascual é cantado com uma alteração dentro de sua letra, mesmo porque música é melodia, é harmonia e ritmo em composição, a letra deste cântico é explorada pelo próprio Cristo em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 30. Diz a Bíblia que tendo ele cantado um hino, ele quem, pastor? Jesus. E tendo ele cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. O primeiro a cantar esse hino foi um grupo coletivo, a saber, Israel. Cantaram quando a mão forte de Deus os arrancou do Egito. É impressionante pensar que a Trindade trabalha de forma orquestrada, harmônica e perfeita. Quem canta primeiro? Israel. Por quê, pastor?
Porque Deus os tirou com mão forte do Egito. Quem canta em segundo lugar é Jesus. E por que Jesus canta? Porque com o seu sacrifício, com as mãos abertas no alto do Gólgota, ele proclama a iniciação da igreja, eclésia, chamados para fora. Deus tirou Israel do Egito com a sua mão. Jesus tira a igreja do mundo no tetelestai. A igreja está fundamentada na rocha eterna que é inabalável. E aí, pastor? E aí que assim como Deus tira Israel do Egito e Jesus tira a igreja do mundo, o Espírito Santo está trabalhando todos os dias. Para quê, pastor? Para tirar a igreja de dentro da igreja. Deus tirou Israel do Egito, Jesus tirou a igreja do mundo, e o Espírito Santo está tirando a igreja de dentro da igreja. E a igreja vai participar desse terceiro momento de louvor, que é o texto que lemos, o novo cântico no céu. Que novo cântico é esse, pastor? A letra do hino não está completamente exposta pelo texto, não está na sua plenitude, então não se sabe a letra completa. Também não dá para saber toda a ideia da composição, mas de uma coisa a gente sabe. Do que, pastor? Do refrão. O refrão está no texto, e o refrão é que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, animais e anciões se reúnem em milhões de milhões e milhares de milhares para cantarem este novo cântico, o cântico do Cordeiro. No primeiro louvor, o Cordeiro morreu para o seu sangue ser exposto nos umbrais das portas. No segundo louvor, o próprio Cristo cantou: atai a vítima do sacrifício às quatro pontas do altar. Mensagem a propósito que eu preguei para vocês no ano passado, pela temática que vocês escolheram. Sendo fiel novamente ao tema, eu exploro uma vez mais a perspectiva temática, e no corpo desse texto eu apresento a vocês o terceiro cântico. Nesse terceiro cântico há algumas considerações rápidas que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que João, que é um dos três personagens que adentraram no céu no Novo Testamento, e o único destes que conseguiu dar relato do que presenciou, até porque Estevão viu o céu aberto, só que ele foi e não voltou para contar o que viu. Estevão viu, foi e não voltou para declarar nada do que viu. Paulo também viu. Em 2 Coríntios 12 disse ele: um homem no corpo não sei, se fora dele também não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. O detalhe é que lá ele viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito saber. Estevão foi e não voltou para contar o que viu. Paulo foi e até voltou, mas omitiu o que viu, porque são coisas inefáveis e ao homem não é lícito saber. Agora João não. João foi, voltou e não só contou o que viu, ele escreveu o que viu. E por ter escrito, permitam-lhes dizer rapidamente, Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, não é a revelação em sua plenitude. No capítulo 1, Jesus lhe apresenta ressurreto. Portanto, João não está indo, é Jesus que o arrebata transliteralmente, é Jesus que está vindo até João. No capítulo 1, há a revelação do Cristo vivo. No 2 e no 3, as 7 cartas endereçadas à Ásia Menor, às 7 igrejas. Já no 4, versículo 1, o convite é para João mostrar para a gente o que assistiu do lado de dentro. Olha o que diz o verso 1 do capítulo de número 4: e depois destas coisas, eu, João, olhei e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dizia: sobe cá, João. Até eu, matuto do interior das Minas Gerais, não daria uma bobeira de não ir. É claro que eu subiria. Sobe João e começa a nos apresentar
o que ele presenciou dentro do céu. Tem alguém com vontade de ir para lá ou sou só eu? Tem alguém querendo ir para lá aqui? Vamos ver se a gente descobre o que tem lá no céu que João viu. Pasme vocês, a primeira revelação descrita por João que ele vê dentro do céu é que no céu tem culto. E não é culto de teólogos cessacionistas, não. É culto de crente pentecostal. E eu não estou forçando o texto para dizer o que disse. E perdoe-me a sinceridade aos nossos irmãos que são cessacionistas, mas o culto é pentecostal até o tutano mesmo. João entra por esta porta. Vamos dar uma entrada no céu? Quem está disposto a entrar comigo lá? Deixa eu ver. João vai entrando pela porta do céu, e a primeira coisa que ele vê é que no céu tem 24 anciões. Cada um tem uma coroa de ouro puro na cabeça. Cada um começa a se movimentar em direção ao trono de Deus. E todos, sem exceção, removem as suas coroas da cabeça, lançam aos pés do Cordeiro e começam a cantar: digno és, digno és, digno és, digno és. Depois de João presenciar os 24 anciões, ele também presencia que tem 4 animais: um com cara de leão, um com cara de águia, um com cara de bezerro e um com cara de homem. E João disse que enquanto os anciões dizem digno és, os animais uns aos outros dizem: santo, 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 santo. Eu não estou forçando o movimento, é o que está na Bíblia. E a Bíblia diz que é incessantemente. Perdoe-me a sinceridade, mas eu preciso dizer: a igreja na terra tem que ser hora ou outra motivada a adorar. Tem culto que a gente está parado, aí levanta um menino doido, igual levanta toda hora aí, cheio do Espírito Santo, e diz: quem está vivo? Só que no céu não se precisa de incentivo, porque a adoração não tem hora para acabar, só teve dia para começar. Lá não precisa mandar ninguém dar glória, nem levantar a mão. E se você não adorar aqui na terra, Jesus não vai deixar de ser adorado, porque agora nesse momento tem animais dizendo que Ele é santo, 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 santo. Tem anciões dizendo que Ele é digno, digno, digno e digno. E no meio de santo e digno, João começa a entrar no meio da adoração. No capítulo 5, ele não olha para quem está adorando, ele olha para quem está sentado no trono. Quando ele olha para quem está sentado no trono, ele ouve uma voz, porque na mão do que estava sentado, o livro selado com 7 selos provocou essa dor. Que dor, pastor? A dor da incerteza. De onde está alguém que tem a dignidade? E a expressão que se ecoou foi essa: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João começou a chorar. E eu, João, chorava muito, porque eu não vi no céu, nem na terra, nem debaixo da terra alguém digno. Não havia na concepção de João alguém digno. E aí aparelhou um anjo forte, e o anjo forte disse: não chores, João, acabou de chegar. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E como eu disse e reitero, ele não empatou e nem perdeu, não perdeu e muito menos empatou. Ele venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A presença do Cordeiro aplacou o choro. Escute o que eu vou pregar para encerrar aqui. Quando João enxuga as lágrimas, ele presencia que neste culto que existe no céu, há
uma alteração na entonação do louvor, e o coral se acende com um refrão. João parou de chorar, porque o Cordeiro chegou. A polêmica de um passado recente é se existe ou não choro no céu. E eu queria dizer para vocês que sem o Cordeiro, até no céu tem choro. Mas com a presença do Cordeiro, eu estou encerrando, vai ouvindo o que Deus falou na minha alma. Quando João parou de chorar, o coral acendeu no cântico, e eu queria que você cantasse lá. Quem quer fazer parte do coral da eternidade aqui? Eu disse hoje à tarde, e eu vou falar mais uma vez para o pastor Álvaro ouvir agora. Eu sou órfão de pai, sou filho único. Eu perdi meu irmão num acidente de carro aos 18 anos de idade. Tem dia que é difícil, tem dia que é pesado. O único irmão que eu tinha, caçula, morreu aos 18 anos, muito precocemente. Não bastando o fato de eu ter perdido o meu irmão, o meu único irmão, por recorrência de sua morte, meu pai não suportando a dor que a saudade lhe provocava, também veio a óbito por um infarto fulminante aos 56 anos de idade. Eu tomei 2 pancadas tão fortes da vida, que ficou difícil me levantar. Só que um dia, chorando muito, porque eu não estava suportando toda aquela pressão, o Espírito de Deus falou para mim: eu sou seu pai, eu sou seu irmão. Ai. E por que você está contando isso, pastor? Porque choro é só do céu para fora. Do céu para dentro não vai ter choro, porque o Cordeiro já venceu. Do céu para dentro vai ter cântico de exaltação ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Senhores pastores, noiva do Cordeiro, igreja do Senhor eleita no Calvário, juventude paraibana, Mateus 25, 34. Vinde, filhos benditos de meu Pai, entrai para o gozo do teu Senhor, pois vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Sabe aquela porta por cuja qual João passou para adentrar o ambiente do culto? A gente vai passar por ela. Nós vamos entrar por esta mesma. Você está aí mesmo ou não? Sabe quem vai te recepcionar na porta? Aquele que venceu. E sabe o que você vai ouvir dele? Vinde, filhos. E sabe o que me encanta? É que Paulo disse que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós juntamente com eles nos encontraremos nos ares. Eu estava aqui contendo as minhas lágrimas,
porque o céu me fez lembrar de que essa dor da saudade do meu pai e do meu irmão não vão entrar comigo para dentro do céu. Na porta de entrada, os que forem transformados se encontrarão com aqueles que foram ressuscitados. E sabe como é que a gente vai entrar? Me ajude a pregar, Jesus. A gente vai entrar olhando para o Cordeiro. E sabe o que a eternidade vai dizer? Porque Apocalipse 6 já é aberto o primeiro selo, viu, irmãos? Eu sei que talvez vocês não tenham esse conhecimento teológico mínimo para entender que em Apocalipse 6 para lá, a igreja já foi arrebatada. E eu não sou pré-tribulacionista, e não é nem por objeto de comparação teológica. Eu sou pré-tribulacionista porque eu tenho juízo. Um sujeito que já sofreu tanto na vida como eu já sofri. Vocês acham mesmo, irmão, que um sujeito que saiu lá do mato, que cortava cana para fazer rapadura com meu tio, depois pegava a caixa de rapadura e levava nas costas para a feira, para vender por R$1, vocês acham mesmo que um sujeito que foi a vergonha dos pais, a tristeza da família, a tragédia do seu lar, vai voltar agora para querer sofrer com praga do Apocalipse? Vocês acham mesmo que eu quero ver besta subindo da terra? Vocês acham mesmo que eu quero ver besta subindo do mar? Vocês acham mesmo que eu quero ver as taças da ira de Deus ser derramada? Não! Eu quero cantar nas bodas do Cordeiro. Nessas alturas do campeonato, a igreja já vai estar no céu. E os anjos vão se organizar. Escute. Sabe aqueles serafins de Isaías capítulo 6? Eu prometo que eu encerro agora. Aqueles que Isaías viu no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e sobre ele serafins, que cada um com 6 asas, com 2 cobriu os olhos, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava, e dizia uns para os outros: Santo, 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 Santo. Eu vou ver com os meus olhos. Sabe aqueles querubins, agora não é serafim, agora é querubim. Sabe aqueles querubins de Ezequiel capítulo 8, que pegam brasas afogueadas debaixo do altar de Deus e saem espalhando pelas cidades até o capítulo 10? E eles, quando voltam para o trono de Deus, eles veem uma roda que sai diante de outra roda, que roda para lá e roda para cá, e uma voz que diz: glória que vai, glória que vem, glória que vai, glória que vem, glória que vai, glória... Meus olhos vão ver isso lá. Agora, lindo mesmo, vai ser o coral de anjos, porque nesse coral vai ter serafim, querubim, animal, ancião, arcanjo, tudo lá. E os animais vão fazer a parte do coro. Está escrito na Bíblia? Não está não, mas a minha mente é fértil, eu posso pensar. Perdoe-me os juízes de culto que estão dando nota para mim agora, vai dar 0, não tem problema. Eu não vim aqui para juiz de culto dar nota para mim. Deixa o menino sonhar com a eternidade. Eu quero estar lá, gente. Se tem cara de leão, tem boca de leão. Tem ou não tem? E se tem boca de leão, tem voz de leão. E se tem voz de leão, a voz é grave. Eu estou sonhando, não está nada na Bíblia. Eu estou sonhando, imagine. Se tem cara de águia, tem bico de águia. Tem ou não tem? E se tem bico de águia, tem tonalidade vocal de águia. E se tem tonalidade vocal de águia, quem sabe aquele agudo. Sim.
os miríades e miríades se organizarem em posição, vai entrar quem Jesus prometeu que ia comer do fruto da vide com eles de novo no reino de meu Pai. Eu estou indo para lá, não sei se vocês querem, mas eu quero muito. No meio do santo, 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 entra a igreja, e o céu muda a nota, e ouviu-se um novo cântico. Olhe para esse crente que está do teu lado para a gente orar, diga para ele: a gente vai cantar o novo cântico do céu. Qual é o nome do hino, pastor? O nome do hino eu não sei. Qual é a letra do hino, pastor? A letra eu disse que não sei. Agora o refrão, não sou eu que sei, está escrito na Bíblia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Mexe com esse crente do teu lado e diga para ele: bora ensaiar? Só quem quer cantar lá, só quem quer cantar lá, bora ensaiar? Quem está vivo? Como é que a gente canta, pastor? As irmãs, vocês querem me ajudar a fazer a parte dos anjos? As irmãs concordam? Vocês me ajudam a fazer a parte dos anjos? Sim ou não? Pode ser, irmãs? As irmãs, me ajudem a fazer a parte dos anjos. Santo, santo. As irmãs continuem. Agora os irmãos me ajudem a fazer a parte da igreja junto com o resto de milhões de anjos. Digno. Cadê os irmãos? Digno. 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 Levante as duas mãos para cima. Com as mãos levante a voz. Só quem vai cantar lá, abre a boca. Pastor, eu não gosto dessa gritaria. Já deu sua hora, pode ir embora. Na eternidade vai ser para sempre. Santo, 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 santo. Só quem vem comigo, abre a boca, abre a boca.